Olá, meus cumprimentos a todos e a todas. No nosso vídeo anterior, informamos que neste estaríamos buscando responder algumas perguntas que recebemos em relação aos 2 primeiros vídeos. E agradeço muito as perguntas, as indagações, os questionamentos. Realmente isso nos ajuda a avançar na aprendizagem. Prefiro sintetizar todas as perguntas, as questões e os assuntos tocados. É possível reunir em 2 temas. Então, vou procurar, nesses 2 temas, resumir ou responder a todas as perguntas que foram feitas. Muito bem. A primeira, muitas perguntas, dúvidas sobre recursos. Veja bem, nós estamos desenvolvendo um trabalho, desde o primeiro vídeo, focado na qualidade da aprendizagem dos alunos da rede pública, considerando rede pública as redes estaduais e municipais. Nós não podemos perder o foco. Então, em relação aos recursos, eu entendo que existe muita gente interessada em garantir e aumentar os recursos da educação. São muitos os interesses em relação aos recursos da educação. Instituições, corporações, empresas, grupos, todos têm interesse nos recursos da educação. Então, pela experiência, pela vivência, esse é um assunto que sempre será defendido por muitos. Eu gostaria de levar essa discussão, essa análise, essa avaliação mais para a eficiência da execução dos recursos disponíveis. O que é que podemos fazer mais e melhor com os recursos disponíveis? Então, vejam bem, o Fundeb, perguntaram muito do Fundeb. O Fundeb foi uma unanimidade no Congresso Nacional. Na Câmara dos Deputados, dos 513 deputados, apenas 6 votaram contra. No Senado, 81 senadores votaram a favor, e foi uma unanimidade. A mobilização, o interesse, não há dificuldade em se aprovar o aumento de recursos para a educação. Muito bem. Os recursos, eles são oriundos de impostos. Aumenta a arrecadação de impostos, aumentam os recursos. Diminui a arrecadação, diminuem os recursos. A origem dos recursos da educação são os impostos. A distribuição dos recursos é em função do número de alunos. Diminui o número de alunos, diminuem os recursos. Aumenta o número de alunos, aumentam os recursos. Isso em relação à distribuição. Quais são os recursos que são garantidos para todas as escolas? Existem outros recursos, programas que destinam recursos para algumas escolas, mas todas as escolas são atendidas por quais recursos? Fundeb, Salário e Educação, PDDE, PNAT e PENAI. PNAT, que é o transporte escolar, e o PNAE, que é a merenda, a alimentação escolar. Esses são os recursos garantidos para a educação. Agora, chamo a atenção de vocês, por isso, proponho que a gente mude um pouco o foco dos recursos e analisar, avaliar e prestar atenção na eficiência dos recursos. Prestem atenção nesses dados. Nos últimos 10 anos, diminuímos 20.519 escolas, redes estaduais e municipais. Nós temos a menos 20.519 escolas. Nós temos 5 milhões de alunos a menos. Diminuímos 20 mil escolas, diminuímos 5 milhões de alunos e aumentamos 22.642 professores. Diminuímos escolas, diminuímos alunos, aumentamos professores. Qual é a lógica da eficiência e da eficácia dos recursos? Nos últimos 30 anos, o Brasil aumentou os recursos, porque a arrecadação aumentou. Nos últimos 30 anos, o Brasil não alcançou as metas de aprendizagem.
Os estados com mais recursos não têm os melhores resultados, com base nos dados do SAEB. 92% dos estados não alcançaram a meta. Os municípios com mais recursos não têm os melhores resultados. Vejam que interessante. Onde estão os municípios com maiores recursos? Nas capitais. Como a distribuição é por meio do número de alunos, o maior número de alunos está nas capitais. Portanto, as capitais têm um volume maior de recursos. Dentre os 100 melhores municípios com melhores resultados no SAEB dos municípios, não tem nenhuma capital. Muito bem. Sem desconsiderar a importância de sempre aumentar, disponibilizar mais recursos para a educação, mas nós gostaríamos de levar a discussão para a eficiência da aplicação desses recursos. Então, eu acredito que com essas informações respondo praticamente todas as perguntas que foram sugeridas, os questionamentos que foram colocados em relação a essa pauta dos recursos. E nós vamos fazer um vídeo sobre o novo Fundeb. Aguardem que ainda estaremos fazendo isso. O segundo ponto que mais foi comentado, apesar de nós não termos ainda entrado nesse assunto, foi a volta às aulas presenciais. Também aqui, antes de dar a minha opinião, porque a opinião pode ser contestada, pode ser discutida, opinião é preciso ter esse olhar de que ela pode ser contestada. Prefiro passar informações para que você forme a sua visão, a sua opinião. Até 2019, antes da pandemia, os alunos terminavam o ensino fundamental sabendo 30% dos conteúdos, os alunos do ensino médio terminavam sabendo 20% dos conteúdos, 80% dos alunos das universidades públicas são alunos oriundos da rede privada. E tudo isso, lembrem-se, antes da pandemia, esses resultados com os alunos tendo 200 dias na escola, com atuação presente dos professores e 800 horas. Com esse cenário de 200 dias e 800 horas presenciais na escola com o professor, os alunos terminam sabendo 20% dos conteúdos. Eu diria que agora, durante a pandemia, no momento que nós estamos, eu vou usar uma expressão muito estranha e tentar explicar para vocês. Para mim, nós estamos num momento de consenso contraditório. Mas Wilson, como é possível consenso contraditório? Vamos lá. O que é consenso? O tamanho do abismo social e educacional no Brasil, revelado pela pandemia. 2020 não foi possível garantir o acesso de forma igual para todos. Não foi possível garantir as 800 horas para os alunos. Quem está lá na ponta sabe disso. As 800 horas não foram garantidas. Vídeos de 20 minutos foram contados como 1 hora. E outras N situações. Mas o fato é que as 800 horas não foram garantidas. Não foi possível garantir a eficiência do processo ensino-aprendizagem. Aqui não se trata de buscar culpados. A situação atípica, inesperada, desconhecida, nos levou à ineficiência. Isso, que é claro, que é consenso, ocorreu em 2020. Ninguém discute isso, ninguém discorda disso, apesar dos esforços. Qual é a contradição? A contradição, pelo menos que eu vejo agora, é que as propostas para o início das aulas presenciais mantém-se a mesma oferta de 2020, sabendo que não funcionou. Por isso, o consenso e a contradição. Ao mesmo tempo que temos o consenso de que não funcionou, a oferta, a proposta para 2021 é a mesma. Começando
de forma bem incipiente, com aulas presenciais, com poucos alunos, os outros continuam no ensino híbrido, com as atividades remotas, o mesmo de 2020. E aqui existe uma fala que eu gosto muito, de Albert Einstein, onde ele diz que continuar fazendo sempre as mesmas coisas e esperar resultado diferente é insanidade. Palavras de Albert Einstein. O que aconteceu já em 2021? Terminamos 2020 com aquele cenário. O que já aconteceu em 2021? Dia 13 de janeiro de 2021, número de matrícula das escolas particulares cai em 30%. Estudo do Sindicato dos Professores das Redes Particulares. No dia 4 de março, pandemia provoca aumento nos níveis de pobreza nas últimas décadas e tem um forte impacto na desigualdade e no desemprego. Agora, em março, já sabemos que a desigualdade aumentou, tanto social como educacional. No dia 2 de abril, a mudança do modelo de ensino presencial para o online devido à pandemia escancarou a desigualdade tecnológica entre alunos das redes públicas e privadas, publicado o estudo do projeto social Salvaguarda. No dia 14 de abril, no início de 2020, o Brasil tinha quase 40 milhões de pessoas sem acesso à internet, dados da PNAD do IBGE. 40 milhões de brasileiros não tinham acesso à internet no início de 2020. No dia 22 de abril, agora, pobreza extrema atingirá 19 milhões e 300 mil no país. Pobreza extrema, 19 milhões. A pobreza atingirá 61 milhões. Centro de Pesquisas da USP. Então, o volta às aulas, o que isso tudo tem a ver com volta às aulas? O que me passa a ideia é de que se quer voltar às aulas. Existem muitos interesses, existem muitos motivos, existem muitas variáveis para se voltar às aulas. Eu não consigo enxergar onde está a garantia da saúde e onde está o projeto para retorno da aprendizagem dos alunos. É para voltar, para apenas colocar os alunos na escola? Qual é o projeto diferenciado para retomar a aprendizagem dos alunos que terminavam o ano em 2019 sabendo só 20% dos conteúdos? Tivemos um ano de 2020 que não conseguimos repassar para os alunos o processo ensino-aprendizagem. E agora a proposta, pelo menos não vi ainda, gostaria muito de ver a proposta pedagógica para o reinício das atividades. Então, em relação à volta às aulas presenciais, eu entendo que precisa se considerar esses pontos. E o que eu mais ouço é o ensino híbrido de 2020 veio para ficar. Aí a reflexão, se veio para ficar, e qual o resultado que produziu durante o ano de 2020? Não basta marcar um dia para recomeçar as aulas. É preciso, eu tenho comigo, que a educação esteja perdendo um grande momento por um motivo doloroso, sofrido, para se rever, para se refazer, para se ressignificar, para se redesenhar. Eu espero ter colaborado e respondido às perguntas que me mandaram. No próximo vídeo estaremos tratando do novo Fundeb. Por enquanto, muito obrigado.